A página Pedagogia de Direita e o grupo Conservadores Universitários trazem para você uma entrevista com a professora Kátia Simone Benedetti, a autora do livro A Falácia Socioconstrutivista: Por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever? Ok, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan Miyazato, do Grupo Conservadores Universitários e também da página Pedagogia de Direita. Hoje a gente está aqui para conversar com a nossa entrevistada, a professora Kátia Simone Benedetti. Ela é de Itatiba, São Paulo. Ela é licenciada em Letras, especializou-se em Psicopedagogia, também é mestre em Música. Ela é professora de Língua Portuguesa desde 2001. Também ela é autora do livro Dignidade Ultrajada, Ser Professor do Ensino Público nos Dias Atuais, e Eu, Professor de Burnout. Como o sistema público de ensino adoece professores dedicados e prejudica alunos interessados. Hoje a gente está aqui para falar com ela sobre a falácia socioconstrutiva, a obra aqui sobre alfabetização. A gente está aqui para falar sobre esse livro. Tudo bem, professora? Tudo bom. E vocês? Estamos bem, graças a Deus. Você quer falar um pouco sobre a sua trajetória profissional como educadora? Então, eu comecei a dar aulas em 1998, e comecei a trabalhar com música, projetos de educação musical aqui na minha cidade. E depois, em 2000, teve o concurso que municipalizou o ensino de sexto ao nono ano. E então eu fiz esse concurso, eu me efetivei, né? Em 2001, já no comecinho do ano, eu comecei a lecionar língua portuguesa e música na rede. E nesses anos eu fiquei intercalando, né? Dando aula de língua portuguesa, às vezes eu me afastava da sala de aula de língua portuguesa, mas permanecia, né, com os projetos de música. E foi isso, assim. E nesse período, né, eu fui me deparando aí com a decadência progressiva da qualidade da educação, né, no geral, assim. E até que chegou uma hora que eu comecei a escrever. É isso. Sim, no seu livro, você menciona que o interesse pelo assunto da alfabetização, esse interesse ele veio por observar dificuldade nos seus próprios alunos, né, do sexto ano. Gostaria que você falasse um pouco para a gente quais as dificuldades mais acentuadas dos alunos e qual a relação dessas dificuldades com a alfabetização em si. Então, eu demorei para começar a entender isso e relacionar até com a alfabetização, porque em 2015 eu sempre dei aula só para nonos anos, e eles apresentavam aquele padrão de erros que eu descrevo no livro, mas eu não conseguia direito compreender o que tinha acontecido, porque eles já eram jovens. Quando eu comecei a dar aula para sexto ano, que pela primeira vez assim eu tive contato com o currículo do sexto ano. Então aí eu já percebi o problema. Por quê? Porque o currículo de sexto ano ele está contemplando coisas que são da alfabetização. Eles não o conteúdo do sexto ano, noções básicas de grafema, fonema, ou seja, letra e som, sílaba tônica, né? Essas questões não é mais para estar no currículo de sexto ano, nem para revisão. Isso a criança já deveria ter automatizado. A partir daí que eu comecei a estudar, porque eu sabia que tinha havido mudanças na alfabetização, com o construtivismo, mas eu, sinceramente, eu não tinha me debruçado sobre isso. E na minha licenciatura em Letras, que foi lá em 1991, de 91 a 93,
eu não vi absolutamente nada sobre alfabetização. A minha licenciatura foi literatura e gramática. Então, e aí eu percebi. Então, voltando agora à sua pergunta, quais foram esses erros, assim? Então, ali, eu como professora de língua portuguesa, tendo que retomar esse conteúdo, relação letra, som, conceito de sílabas, separação de sílabas, e o principal, fazer a criança perceber a sílaba tônica das palavras e relacionar essa sílaba com a pronúncia na leitura. Aí que eu percebi que a alfabetização, não, essas crianças não estavam devidamente alfabetizadas. Foi aí, né, que eu percebi, porque é nítido, assim. Então, uma criança, ela vai ler uma palavra, por exemplo, Gênova, cidade italiana. Ela lê Genova, apesar do acento circunflexo na primeira sílaba. Então, ela ignora, né? E isso, e depois tentando ensinar isso, a criança parece que ela está surda para o som, para a pronúncia, né? Então, foi isso. Então, além dessa dificuldade, professora, você disse no seu livro que os dois principais problemas que você enxerga no ensino é a indisciplina, né, e essa dificuldade na leitura escrita. Bom, eu creio que algumas ideias que são trazidas em obras, em livros, elas trouxeram consequências que acarretaram a isso. Como tem aquele próprio livro que diz, né, as ideias têm consequências, a gente percebe, por exemplo, na pedagogia do oprimido, dito muito que devemos se revoltar contra as autoridades, devemos se revoltar contra quem oprime e caracteriza quem oprime como as autoridades. Na sala de aula, a autoridade seria o professor, basicamente seria um incentivo à indisciplina. E também tem aquele livro Preconceito Linguístico. Eu creio que também aquilo estimula muito o analfabetismo. O que você acha a respeito disso? Eu acho que tem tudo a ver. São coisas. Veio um bolo teórico que ele destruiu a docência, ele destruiu o ensino de várias maneiras. Então, eu chamo no livro de uma postura anti-ensino. Ele questiona desde a transmissão do conteúdo, e isso é questionado aí não só pelo Paulo Freire, mas por um monte de gente que outros teóricos, inclusive a teórica principal do construtivismo, que é a Emília Ferreiro, no caso da alfabetização, né, que a criança ela tem que o conhecimento, a alfabetização, a aquisição da leitura escrita tem que desabrochar na criança. Então, o professor não pode ensinar, transmitir. E isso causou um impacto tremendo, porque os professores eles ficaram proibidos de ensinar explicitamente o código alfabético, de ensinar explicitamente. Passou-se a esperar que a criança desenvolvesse esse conhecimento. Como se não bastasse, teve a questão, nisso está implícita a questão também de que o professor ele não tem tanta autoridade para ensinar a criança, para transmitir algum conhecimento para a criança, né? Então, aí já toda a hierarquia do ensino, aquele que ensina, aquele que aprende, ela já foi questionada e destruída, porque já chegou aquela coisa dos saberes, né? E aí veio no meu primeiro livro eu falo muito disso, que eu percebi na questão da indisciplina, todo o discurso das teorias do cotidiano, cujo argumento principal é o seguinte: o aluno ele tem a vida dele no cotidiano, ele tem os saberes dele, os modos de construir a sua identidade, e a escola nega isso. A escola quer impor o conhecimento dela, que é o conhecimento das elites,
né? E a escola não se abre para o cotidiano. Por isso que o aluno não se sente motivado em aprender, porque é tudo muito tradicional, muito rígido, e é mecânico, e etc. E aí eles se desdobram em argumentação. E nessa corrente vem aí o Bagno aí também, né, do preconceito linguístico, ou seja, desde que você se comunique, tudo bem, né? Então, aí já teve períodos em que os professores foram proibidos de corrigir os alunos, né? Com caneta vermelha, de não fazer nenhuma anotação, de você não poder falar, olha, aqui está errado, vamos fazer o certo, vamos treinar. Como que é o certo? Os treinos de toda a natureza foram excluídos da aprendizagem, até que chegou um ponto que aí eles, adolescentes, eles não tinham base para nada, né? Para simplesmente nada. Sim, essa pedagogia crítica, né, professora? A gente vê que disseminou aí uma luta de classe por meio da cultura, né? Ah, essa é a cultura de massa, essa é a cultura do aluno. Não pode entrar em contradição burguesa, classificada cultura erudita, algo de qualidade, como burguês. Ah, você não pode pegar essa cultura burguesa e tentar impor no aluno. Pelo contrário, o professor tem que tornar um aluno crítico, tem que estar no aluno praticamente. Eu tenho essa prática como uma luta, eu tenho essa prática como uma luta contra a erudição, professora. Eu acho que essa prática de cultura de massa deve ser valorizada em detrimento da cultura erudita. Eu tenho isso como uma glamorização da mediocridade. Você vê uma relação direta disso com o ensino? Direto. Isso ficou muito assim evidente para mim quando eu fiz meu mestrado em música. Por quê? Qual era o discurso dentro desse mestrado? Que o ensino, que eles chamam tradicional, de uma maneira pejorativa, o termo tradicional de música, ele é elitista. Então, você não deve querer colocar numa escola uma fanfarra, um grupo instrumental, né, ensinar a tocar um instrumento ou um coral, porque isso é adestramento das crianças. As crianças, elas têm a cultura musical delas. Então, elas, que inclusive faz parte da construção da identidade. Então, se a criança escuta funk, escuta rap, e isso faz parte do universo dela, não adianta a escola querer falar que a música que ela quer impor é melhor. Né? Eu lembro até de um artigo que eu cito na minha dissertação que fala quais saberes são superiores ou quais músicas, né? Então, é toda aquela crítica em cima do ensino tradicional de música. E aquela confusão que eu falo que é eterna. Se confunde o mau ensino, então o ensino daquele professor que é arrogante, que não ouve o aluno, que é insensível e que não ensina direito, porque ele não tem nem conhecimento nem didática, né? Esse mau ensino se confunde com o ensino tradicional, não tem nada a ver. O ensino ele deve ser tradicional no sentido de ser clássico, e isso não significa que ele vai ser um mau ensino, muito pelo contrário, não é? Eu acho, inclusive, que faz parte da nossa espécie ouvir o outro para aprender, observar o outro para aprender e treinar. Isso é da nossa natureza, não vai mudar, né? Então, da mesma maneira que para você ser um atleta e ter certa técnica ali para fazer certas coisas, você tem que ter treino, foco, disciplina, né? Para tocar um instrumento também e para adquirir conhecimento acadêmico também, não vai ser diferente na escola. É lógico que dá para ter momentos lúdicos e dá para tentar diversificar aí as estratégias de ensino, porém não dá para condicionar todo o trabalho do ensino
pela motivação do aluno, pelo lúdico, pelo prazer de estudar, tudo que tem que ser prazeroso, não vai dar certo. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim. A vida não é impossível ser assim. Você está até deseducando a criança, você está despreparando essa criança para as demandas da vida, né? Porque ela chega adolescente, ela não sabe o que é se esforçar, né? O que é realmente focar a atenção, deixar os próprios desejos de lado um pouco para se esforçar e ter uma visão de longo prazo, né? Você não pode estar recompensando toda hora imediatamente. Eu só faço uma coisa se aquilo trouxer uma recompensa imediata. Não pode ser assim, né? A escola deveria ser a primeira instância já a não deixar que a criança cresça assim, né? Na minha visão. Exatamente, professora. Uma coisa que você mostra no seu livro, nesse livro da Falácia Socioconstrutivista, é que a nossa alfabetização e os nossos cursos de pedagogia de licenciatura, eles estão muito embasados em uma base teórica da obra da psicogênese da língua escrita. Essa base teórica, atualmente, ela é anticientífica, ela vai de contramão daquilo que a ciência, a neurociência nos apresenta. Hoje em dia, a gente viciou em base teórica e ignora a base científica. A gente só foca na pseudociência das ciências sociais. Isso, na minha opinião, contribui para uma produção de professores despreparados. O que você acha a respeito disso, dessa falta de base científica, esse foco apenas na pseudociência social? Eu lamento muito que ainda seja assim e eu espero que mude, né? Inclusive com a ajuda das redes sociais, do trabalho que vocês mesmos, assim, já estão fazendo, as pessoas por si mesmas que estão detectando esses problemas, às vezes até pessoas que estão fora da educação, mas que têm filhos que estão sendo prejudicados por isso. Porque nesse ponto que eu vejo que a mudança não vai vir de dentro. Porque, assim, eu desconheço cursos de pedagogia no país cujo currículo foque neurociência da leitura. Não conheço. Eu tenho buscado acompanhar assim grupos de professores, assim, de todos os estados brasileiros, né, desde educação infantil, alfabetizadores, do ensino fundamental, de sexto ao nono, de disciplinas específicas. E assim, o que eu vejo a hegemonia mesmo das ciências sociais e na alfabetização principalmente. E então eu vejo que os 4 anos do curso de pedagogia são perdidos com uma coisa que eu chamo pseudociência verborrágica, é só um blá blá blá, inútil, que não prepara o professor para a sala de aula. Esse professor, ele chega sem saber o que fazer, é nítido isso nos grupos de alfabetizadores, jovens professores perguntando, meu Deus, já está chegando no final do ano, eu tenho tantos alunos que não se alfabetizaram, o que eu faço? A própria classificação, se você pegar os currículos de vários sistemas de ensino, particulares ou de secretarias municipais de ensino, estaduais de ensino, e você pegar lá o currículo e as expectativas de aprendizagem, você vai ver toda a nomenclatura da psicogênese da língua escrita. Então, se a criança está sílábica alfabética, se ela está na fase alfabética consolidada, então é toda ainda... tudo isso se baseia na psicogênese da língua escrita, né? Então, não tem, assim, eu desconheço. Mesmo as escolas de particular, de sistemas particulares. Então, o sistema
sei lá, não vou citar nomes aqui, mas esses que a gente já conhece, que são bem famosos. Então, é complicado, a gente tem que correr atrás disso. A formação do professor, sem dúvida. Né? E assim, agora, retomando, eu vejo que, por que é assim? Porque todos esses profissionais que se formaram, que fizeram suas carreiras acadêmicas, né, que hoje estão aí nos departamentos, né, de ensino, de pedagogia das universidades públicas e privadas, eles construíram suas carreiras em cima desse universo teórico. Eles não vão abrir mão disso. Eles vão falar, olha, gente, tudo isso a ciência refutou, infelizmente, olha, vejam o resultado desses 30, 40 anos de socioconstrutivismo, vamos mudar. Eles não vão fazer isso. Então, cabe a nós mesmos tentar mudar isso, né? Então, professora, você pode falar um pouco também da sua experiência nesse sentido? Essa falta de materiais de apoio, falta de autores qualificados e bem embasados. Para um professor, isso faz muita diferença, a falta de material de apoio. Então, quando eu comecei a estudar, né, para tentar entender, aí eu fui me deparando com vários autores, inclusive brasileiros. Um dos principais que eu cito muito no livro é o professor Fernando Capovilla. Né? Ele não é da área da pedagogia, ele é psicólogo, porém a obra dele é maravilhosa, no sentido de dar essa compreensão para o professor. Agora, o que eu percebi é o seguinte: na produção científica, principalmente na área da psicologia das ciências cognitivas que a gente fala, então psicologia, neuropsicologia, até neuropediatria, essas disciplinas que deveriam fazer interface com a educação não estão chegando na educação, na pedagogia. Então, o que eu percebo é assim, tem toda essa produção acadêmica espetacular, lúcida, esclarecedora, não está chegando. Então, o que está faltando é essa ponte entre literatura científica e pedagogia. Porque, infelizmente, não só professores, mas os estudantes de pedagogia não tem essa rotina de ler literatura científica. E eu vejo assim, os estudantes de pedagogia não têm, porque isso não é apresentado para eles. Então, eles pensam que literatura científica é Emília Ferreiro, é o Vygotsky. Não que eles não sejam, eles foram, mas na época deles. Não dá mais, uma das coisas que eu insisto sempre, não dá mais para a educação continuar se baseando em trabalhos da metade do século passado. Né? Veja, a obra do Piaget ela é maravilhosa, eu não tenho críticas assim. Contudo, muitas das adaptações, né, que foram feitas para a educação não se mostraram eficientes. E hoje, os próprios experimentos, a pesquisa experimental em psicologia cognitiva já refutou várias das ideias do Piaget, ou complementou, né? Então, não querendo, assim, não, a obra dele, naquele contexto, naquela época, foi um avanço. Porém, a ciência cognitiva não parou naquilo. Não parou em 1960, em 1970. Por que a educação insiste em falar que a literatura científica da área da pedagogia é essa? Né? Então, o que está faltando agora é essa ponte entre ciências cognitivas e educação. Né? Um dos objetivos do meu livro foi tentar linkar e fazer com que as pessoas preocupadas com a educação vejam que tem um universo aí para ser desbravado, inclusive do ponto de vista da construção de currículos e material didático. Isso
não é feito. Eu vejo a nova BNCC, que está aí sendo implantada na minha cidade, ela está sendo aos poucos implantada, então o currículo, que eu acho que já era horrível, está piorando, porque eles estão tentando adequá-lo à nova BNCC, e eu brigo muito, sou muito, assim, as pessoas até me entendem muito, mas não adianta. Eu consigo me calar, assim. Enfim, e veja, é outro retrocesso. A BNCC, ela do ponto de vista cognitivo, é um lixo, é o pior, assim, é a pior diretriz curricular que a gente poderia ter. Então, Sim, a gente mais ouve na formação de profissionais de educação, na pedagogia, nas licenciaturas, é que cada aluno é único, que cada aluno aprende de uma forma. Isso ignora, principalmente na alfabetização, que por mais que cada aluno seja único, o idioma que você está ensinando é o mesmo e psicologicamente, cognitivamente, a criança ela vai aprender da mesma forma, porque a estrutura mental ela é a mesma. Isso, exatamente. Isso Bearrini, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Ele deixa muito claro as estruturas neurais utilizadas na leitura escrita e em qualquer leitura escrita são as mesmas, né? E outro cientista que fala isso é o Daniel Willingham. Ele é autor daquele livro Por que os alunos não gostam da escola? Um livro excelente também, se você puder ler, eu indico. Ele explica também que essa coisa da maleabilidade das aprendizagens, que cada um aprende de um jeito, dos perfis, tem um outro nome, esse perfil individual de aprendizagem, que um é mais sinestésico, o outro é mais visual, outro... Ele falou, olha, isso é muito relativo e não deve ser considerado na hora de se fazer os programas de ensino, porque de uma maneira geral, o cérebro, a mente humana, ela aprende, ela compartilha muitas características na maneira de aprender as coisas. De maneira que esses estilos pessoais de aprendizagem, lembrei a palavra, estilos de aprendizagem, eles não devem ser tão relevantes assim, a ponto de comprometer um programa de ensino, principalmente se o programa não é individual. Entendeu? Porque a educação, ainda mais a educação pública, gente, tem escola mesmo de classe de alfabetização que tem 30 alunos na sala, sabe? Então, tudo bem, é lógico que o professor tem que olhar para cada aluno, isso não tem dúvida. Porém, você trabalhar assim de uma maneira tão diversificada é impossível. A gente sabe, é difícil, né? A gente tem que ser realista também, né? Sim, sim, com certeza. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é sobre essa falta de preparo dos professores e esse incentivo apenas a uma educação crítica. O aluno tem que ser crítico. Se isso se alia à falta de método na alfabetização, como uma coisa se relaciona com a outra, e se isso interfere, se isso é tão nocivo assim para os nossos alunos e para o nosso ensino. Então, é muito nocivo, porque não que você queira que seu aluno seja crítico, não é isso. O problema é que eles para ser crítico, eles idealizaram a pior maneira de ensino, que é aquela que não prioriza o conhecimento organizado, específico, ensinado de maneira explícita e aos poucos consolidada. Então,
a partir do momento que você nega a criança desde pequena, não só que ela se alfabetize de maneira adequada e, portanto, que ela tenha uma leitura fluente e uma leitura que faça com que ela aprenda lendo, então que ela consiga, por meio da leitura, aprender história, geografia, entendeu? Uma vez, ele já fica prejudicado aí. Como se não bastasse, o currículo, ele tem esse currículo crítico, ele só foca o contexto, ele evita ao máximo você tomar conhecimentos específicos e tentar fazer a criança consolidar aquele conhecimento específico para ele servir de base para novas aprendizagens. Então, a criança sempre tem que analisar criticamente todo tipo de conhecimento dentro do contexto. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, sexto ano, chega um período lá do sexto ano que as crianças têm que aprender o que é verbo no modo imperativo. Né? Porque o verbos no modo imperativo é a maneira de usar o verbo para dar instrução. Então, faça assim, retire o bolo do forno, bata os ovos. Então, quando você usa o verbo, né, dando esses comandos, só que, então, qual é a estratégia? Eles pensam, o verbo não aparece, qual é o contexto de uso do verbo no imperativo? São os gêneros instrucionais, que dão instrução. Quais são os mais conhecidos das crianças? Receita de bolo, manual de instrução, as regrinhas da escola, seja respeitoso, não jogue papel no chão, etc. Só que essa abordagem de ensino ignora completamente que quando você chega para uma criança de sexto ano que não consegue ler palavras básicas, que não tem vocabulário e que muito menos tem noção do que é um verbo, porque o conhecimento da língua e da gramática e das palavras, da natureza das palavras, lhe foi negado. Quando você fica falando para ela de verbo no imperativo, e essa expressão, verbo no imperativo, para ela não faz sentido nenhum. A hora que e a própria análise de 500 receitas de bolo, e outro tanto de regrinha de convivência, e mais manual de instrução, e regra de jogo, aí o professor não pode ensinar português, e tem que jogar com a criança na sala de aula. Então você tem sexta série com 35 alunos e você tem que fazer dinâmica e jogar jogo da velha, jogar isso, aquilo, para a criança se apropriar do uso, porque eles acham que jogando com a criança ela vai escrever as regrinhas do jogo, então ela vai estar assumindo a atitude de escritor. E aí ela vai aprender o que é verbo no imperativo. Gente, ela vai jogar, feliz da vida. O foco dela vai ser no jogo. Na hora de escrever, o professor vai suar sangue para fazer aquelas crianças que não sabem ler. Redigir aquelas regrinhas de jogo. Quando passar isso daí, aí vem a avaliação, tudo uma beleza. Quando passar isso daí, a criança não sabe o que é verbo, porque ela não tem a menor noção, muito menos de modo verbal. Não sabe o que é imperativo, não sabe o que é regra, ela não sabe. E isso vai passando de ano para ano. Começa lá no ensino, no primeiro ano, que a criança não está alfabetizada, ela tem que escrever cartinha para o pai, para a mãe, para o amigo, para o vizinho. Ela tem que escrever sinopse de filme. Ela tem que escrever verbete de enciclopédia. No segundo aninho, sem estar alfabetizada. Você imagina o sofrimento da criança e do professor? Então, essa criança, no Brasil, a maioria delas está vindo assim no sistema de ensino, com a ideia de que a leitura é uma coisa obscura e inacessível, um bicho de 7 cabeças, e aí ela chega no sexto ano, ela tem conteúdo de história, de ciências, de geografia, e aquilo para ela não entende nada. Sem contar que ela vai ler qualquer palavra com a qual ela se depara, por exemplo, sei lá, hipótese.
ela ignora o acento, ela lê a hipótese, entendeu? Então, isso no geral. Olha, é difícil, é triste. Professora, aqui no livro você menciona que os alunos na alfabetização e também nos anos iniciais, eles são privados do ensino explícito das normas e das estruturas do idioma. E aí, quando chega lá no 6º ano, no 7º, 8º ano, vem assuntos, gêneros textuais, por exemplo, poesia. Como a criança vai entender a métrica da poesia se ela não foi instruída fonicamente? Ela não foi instruída no método fônico. Fala um pouco dessa dificuldade que você menciona no livro. Então, eu comecei a observar isso, essa foco, né? Para a criança, a palavra, ela é como se fosse o desenho do significado. Então, eles são tão condicionados a reconhecer a imagem global da palavra, o desenho global da palavra, que quando eles chegam no 6º ano, que você tem que ensinar 6º e 7º, que você tem que ensinar sílaba tônica e acentuação, eles não conseguem relacionar mais auditivamente a sílaba tônica com as regras de acentuação. Né? Então, olha o impacto disso para a leitura. Né? E outra coisa que eu percebi é que eles também têm dificuldade para compreender o conceito de verso. O que é um verso? O que define o verso? Né? O que diferencia a escrita em verso da escrita em prosa? Né? Então, é justamente a questão do verso ter o ritmo dele, o pulso, né? A métrica, mesmo os poemas de verso livre, que não tem aquela métrica rigorosa, mas ele tem esse pulso, que tem a ver única, exclusivamente com a sonoridade. Né? Se o verso ele transmite um enunciado, um sentido aí, esse sentido está completamente atrelado à sonoridade dele, na poesia. E os alunos, assim, olha, é muito sofrimento e a maioria não consegue perceber isso. Eu vi, para mim ficou muito claro que a maioria deles entende a poesia como, sim, eles veem o aspecto visual. Porque isso também é uma estratégia muito usada desde sempre com as crianças, para elas olharem o aspecto visual do texto. Então, onde está o título, como que o texto está disposto na página, se tem imagem, se não tem. Então, esse olhar global, ele é muito enfatizado e as crianças trazem. Quando você vai trabalhar poesia, elas olham e elas veem que a poesia, ela não é aquela escrita que toma toda a folha corrida, né? Não, ela é feita por frases menores. Então, quando você explica os conceitos do verso, de rima, e fala, né? E canta, e mostra música, e lê muita poesia, na hora deles produzirem, eles escrevem textos, só que ao invés de escrever de uma maneira corrida, eles picotam aquele texto e de uma maneira completamente aleatória, sem nenhuma relação com a sonoridade, e eles acham que eles escreveram uma poesia. Então, nós precisamos trazer a alfabetização do Brasil para o lado da fônica, e deixar esse lado da visual global de lado, pelo amor de Deus, né? Que a gente está prejudicando muito os alunos. Sim, também você fala muito dos significativa. Tudo tem que fazer contexto com o que o aluno vive no dia a dia dele. O texto tem que estar relacionado com o dia a dia do aluno e assim por diante.
em paralelo a isso, a gente teria aquilo que, ao meu ver, seria algo mais coerente, mais benéfico para o aluno, os trabalhos com os textos clássicos, com as obras clássicas. Você poderia falar a importância de trabalhar obras clássicas com os alunos? Por exemplo, contos gregos, mitologia, por exemplo, greco-romana. Como isso poderia nos ajudar na alfabetização dos alunos, na formação do imaginário deles? Olha, eu vejo assim, desde que o aluno passe aí por essa alfabetização adequada, consolidação adequada, ele com o tempo, a gente pode introduzir aí esses clássicos que sejam adequados aí para a criança, não só para o nível que ela está de leitura e escrita, né, o nível cognitivo, tudo. Então, eu vejo que nessa questão da literatura, o professor pode ler muita coisa, enquanto a criança ela mesma não tem essa autonomia para ler, e com o tempo ir colocando esses clássicos desde que a criança realmente esteja preparada. Então, ela tem que ter um vocabulário consolidado, ela tem que ter essa noção, essa fluência na conjugação dos verbos, né? Porque você pega certos textos, eles vêm com uma linguagem erudita, um vocabulário e uma maneira de organizar toda a estrutura do texto que hoje para eles se torna inacessível. Então eu vejo assim que eu não aprovo muito o trabalho com os gêneros, pelo menos não no começo da alfabetização. Eu acho que, vamos supor, primeiro, segundo, terceiro aninho, o professor deve ler muito para os alunos, e as atividades de leitura dos alunos, elas devem se basear em literatura infantil, de qualidade, escrita para aquela faixa etária. E nós temos muita coisa boa, porque até a década de 80, mais ou menos, tínhamos escritores brasileiros que escreviam para criança e que tinham essa visão do grau, assim, você não vai trabalhar um verbete de enciclopédia com uma criança de primeiro ano que não sabe escrever ainda. Então, leituras que sejam de qualidade para a criança consolidar a leitura alfabética, para a criança depois se tornar um pouco mais fluente, consolidar a leitura ortográfica, depois começar, a partir disso, introduzir literatura mesmo, sabe? Obras aí. Enquanto isso, nada impede do professor ler literatura para a criança, entendeu? Literatura de qualidade. Porque eu falo muito para os meus alunos, a criança não está lendo por ela mesma, mas só o fato dela ouvir, ela está processando a linguagem escrita, que é diferente da linguagem falada. E isso é um aprendizado, né? Então, tanto os pais como os professores devem ler muito para os alunos. E colocando aí introduzindo. Quando ela chega lá de sexto ao nono ano, ensino médio, ela está pronta para ler por si mesma literatura, os clássicos, né? Né? É isso. E mesmo, olha, atualmente tem muita coisa boa que está sendo até relançada aí no mercado, né? As obras aí do Tolkien, desses autores de literatura infantil juvenil, nem todos escrevem assim de uma maneira pop, né? Não, né? É literatura mesmo, infantil juvenil de qualidade. Então a gente deve trazer isso para eles, com certeza. Sim, aqui agora, professora, para começar o encerramento,
gostaria de falar um pouco sobre a atuação do MEC. A gente vê que o MEC está trabalhando com trabalhos baseados em evidências científicas, né? Simpósios, falando sobre a alfabetização baseada em evidências científicas, e que isso é um pontapé inicial que deve ser, com certeza, mantido, né? Algo muito importante para a alfabetização. Isso, a Conab, no final do ano passado, eu, inclusive, terminei de assistir todos os vídeos há pouco tempo, umas 2, 3 semanas, e eu fiquei impressionada, muito feliz com o conteúdo dos trabalhos, os profissionais que foram convidados, né? E então o trabalho ali da Secretaria de Alfabetização, não sei se é uma secretaria, um departamento, né? Aí, né, sob o comando aí do professor Carlos Nadalim, está de parabéns, porque há décadas que a gente não vê isso na educação. Então, isso agora tem que chegar nas escolas, não, talvez seja rejeitado pela academia, vão torcer o nariz, né? Mas assim, que chegue nas escolas, porque eu acho que os professores que estão em sala de aula alfabetizando, eles vão compreender a importância e eles vão perceber aí que é o caminho certo, né? A não ser se a pessoa for muito bitolada aí, né? Não quer abrir mão aí. Mas na prática, a maioria dos professores que se veem diante das dificuldades dos alunos, dificuldades que são muito aumentadas aí pela estrutura curricular que a gente tem hoje e metodológica, eu tenho certeza que eles vão aderir aí ao programa do MEC, e a gente tem que fazer o possível para ajudar a divulgar isso para os professores, né? E para os pais também, porque não é uma questão nem de falar, olha, eu acho que é o melhor. Não, já está muito estudado, muito fundamentado, então é proposta baseada em evidências científicas. E outra, a gente já sabe os efeitos do socioconstrutivismo na educação brasileira. Então, desde que implementou e oficializou-se lá em 1998, a educação só piorou, né? Em todos os sentidos, né? Não só no aprendizado da língua, leitura e escrita, como em matemática e tudo. E tem as suas razões também, porque é um ensino contextualizado, né, que não permite o aprendizado ali específico de conteúdos que forma uma base de conceitos que faça com que a criança consiga aprender o que vem para frente, né? Isso é negado. Então a gente precisa aderir aí ao programa do MEC, sem dúvida nenhuma. Sim, a gente sabe que depois que houve essa piora na educação brasileira, a gente tem que buscar sempre, a gente que está na área da educação, tem que buscar sempre uma melhora. Essa mudança, ela vai ser feita não só pela base, pelos professores, como também deve ser feita pelo alto escalão, por exemplo, o MEC, as secretarias de educação e assim por diante. Bom, como a gente vê que o pessoal do MEC já está tendo a iniciativa, qual seria o seu conselho para as bases, para os professores e futuros professores alfabetizadores? Qual seria o conselho da professora? Eu aconselho assistir todos os simpósios, pegar essas referências, principalmente a obra do professor Fernando Capovilla, e ler e tentar conhecer os métodos fônicos. A gente já tem vários, tem aquele daquela fonoaudióloga, o método das boquinhas, o próprio Fernando Capovilla tem o método dele, e conhecer mais antes de rejeitar. É método, vai adestrar a criança, vai ser mecânico, não tem nada a ver.
você trabalha, você pode trabalhar da maneira mais lúdica possível, mas você ensina, né? E, assim, uma coisa que eu acho que o MEC também poderia fazer é começar a exigir dos cursos de pedagogia esse tipo de conteúdo nos currículos, né? Porque os cursos dependem também da aprovação do MEC, do certificado do MEC, tudo. Então, de ter a disciplina Educação Baseada em Evidência. Estudos, os currículos das faculdades de pedagogia precisam se atualizar. Então, eu acho que se o MEC começar a exigir isso, já vai ser uma grande ajuda, porque daqui 4, 5 anos nós teremos jovens professores já com outra visão, mais conscientes, né? Então, porque assim, o que eu percebo, o que eu conheço e vejo, é que hoje os professores, né, os jovens professores, eles estão completamente fora do universo científico, da educação baseada em evidências. Eles estão fora, eles nem sabem que existe, porque eles fizeram um curso, pagaram por um curso, e eles acham que aquilo é verdade, entendeu? Psicogênese da língua escrita é a última palavra. Então, a pessoa não... É difícil sair da bolha. Então, o MEC poderia começar agora a exigir isso dos cursos de pedagogia. E de licenciatura também. Né? Eu acredito nisso. Entendo, ok. Então, a gente queria, para finalizar, agradecer a professora por seu tempo, por estar aqui para responder nossos questionamentos, elucidar essas questões a quem acompanha a nossa página Pedagogia de Direita, quem acompanha os conservadores universitários. Queríamos agradecer a você, professora. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Jonathan. E parabéns Que isso, professor. Vamos divulgando, né? É importante. Eu fico muito feliz de ver jovens assim como você, já preocupados, comprometidos e dispostos aí a fazer a sua parte. Parabéns, viu? Amém. Obrigado, professora. Queremos também agradecer a você que assistiu até aqui. Lembrar que o livro da professora, o livro A Falácia Socioconstrutivista, é leitura obrigatória para você que vai ser um professor alfabetizador, você que já é professor alfabetizador, também para os pais. O que está acontecendo com os nossos alunos na alfabetização. Esse livro é leitura obrigatória, ele é ótimo, ele explica totalmente como está a situação da alfabetização e do ensino, e também traz alternativa para poder melhorar. Não apenas aponta o erro, como também aponta uma possível solução, e pelo jeito uma solução bem promissora. É isso aí, gente. Muito obrigado, professora. Até a próxima. Agradeço. Tchau. Tchau.